menos 61 mulheres perderam a vida aqui no Paraná, justamente por serem mulheres. São os crimes de feminicídio que aumentaram quase 20% neste ano, considerando o período de janeiro a agosto. E Curitiba está no topo da lista, com 6 mortes. E aí, escondidas na frieza desses números, há histórias de mães, filhos, famílias, pessoas devastadas pela violência. O feminicídio deixa marcas em uma família inteira. Não tenho mais nada. Acabou a minha vida, acabou. Essa mulher, que tem medo de mostrar o rosto, é mãe de Patrícia Cristina do Nascimento, de 45 anos, morta pelo ex-marido e pela namorada dele no bairro Campo de Santana, em Curitiba, na madrugada de 6 de janeiro. Segundo as investigações, o crime aconteceu após Patrícia cobrar a pensão alimentícia que Jorge Darwin Villa-Lobos Cruz devia para o filho de 10 anos. Patrícia havia acabado de pedir uma pizza para jantar com o filho quando ouviu as batidas do casal na porta. Testemunhas relataram que ouviram gritos e logo depois encontraram a vítima caída. Patrícia foi morta com uma facada no coração na porta de casa. O filho dela, autista, de 10 anos, viu tudo. No degrau estava muito sangue da minha filha. Pisei em cima porque eu nem vi. Depois que eu desci a escada, estava no cantinho lá, falei, o que aconteceu? Ele falou assim, mataram a minha mãe e eu tô escondido. Foi isso que ele me falou. Daí eu abracei ele e trouxe ele embora para casa. Quase 10 meses depois, a família da vítima ainda não conseguiu juntar os cacos. E pior, viu Jorge e a namorada serem soltos da prisão. Eles têm que ser presos, eles tiraram uma vida, eles foram na porta da casa dela. Ela não estava na rua, ela não estava num bar, ela estava na casa dela. Tirar uma vida e ficar solto, eu não me conformo. Para a família, Patrícia é alguém que nunca será esquecida e que merece justiça. Só que nas estatísticas ela acaba sendo mais um número. A mulher é uma das 6 vítimas de feminicídio em Curitiba em 2024. A capital paranaense lidera o ranking desse tipo de crime, seguida por Araucária, com 2 mortes, São José dos Pinhais, Colombo, Almirante Tamandaré e Campo Largo, com 1 morte cada. De janeiro a agosto, o Paraná registrou 61 feminicídios, 10 a mais do que o mesmo período do ano passado. Os dados da Secretaria de Segurança Pública apontam um aumento de 19% no número de casos de mulheres que foram mortas pelos companheiros ou ex-companheiros. Curitiba é a cidade que teve o aumento mais expressivo. Saltou de 3 casos no ano passado para os 6 deste ano. Essa delegada explica que as mortes de mulheres têm crescido a cada ano e isso preocupa. No nossos casos aqui, eu verifico na delegacia que 99% dos boletins de ocorrência que são feitos durante o momento ali que está tendo agressão, o cidadão está embriagado, né? Existe o álcool muito presente e a droga também, né? Hoje as relações, inclusive de filho e mãe, a droga está muito presente e os filhos acabam agredindo as mães, agredindo irmãs, né? Sai até do contexto marido e mulher. Isso também aliado a outros fatores aí, né? Fatores de uma falta de uma política pública que seja mais consistente. Nós temos rede de apoio, mas elas ainda são muito escassas. Existe uma luta muito grande para conseguir um espaço maior, uma verba maior para implementar atendimento psicológico à vítima para sair desse ciclo, atendimento psicológico ao agressor, que também precisa de uma orientação para sair do vício. Tudo isso contribui aí para que a gente tenha esses aumentos. No último dia 9 de outubro, entrou em vigor no país a lei que tornou a pena de feminicídio a maior do Código Penal, em que o criminoso pode pegar até 40 anos de prisão. Para a delegada, a mudança na legislação pode ajudar a diminuir os casos. Não existe crime no Brasil que atinja essa pena, só que tem outras ali que impactam diretamente no nosso trabalho. Então, por exemplo, aumentou a pena dos crimes contra a honra, os xingamentos, aumentou a pena também da vias de fato, que é o empurrão, o puxão de cabelo, né? A vias de fato hoje triplicou a pena. E acho que o maior impacto foi o crime de ameaça, né, que antes dependia da autorização da vítima, então ela vinha, relatava uma ameaça, porque ele falou que vai me matar se eu terminar. E no dia seguinte ela vinha retirar.
E a gente não podia fazer nada, porque dependia da autorização dela, que a gente chama de representação. Esse crime passou a ser incondicionado, ou seja, eu não dependo mais da vítima para dar seguimento ao inquérito policial e depois a eventual ali denúncia e condenação. A delegada também faz o alerta. Os sinais do agressor são visíveis desde o início. A partir do momento que ele conhece a pessoa, ele começa já a fazer um controle maior, a exigir que ela, a ligar para ela para acompanhar a rotina dela. Não que isso seja abusivo, né? Mas assim, são sinais que você deve ficar atenta. Começa a desrespeitá-la, a exigir de ver o celular, xingamentos, controlar maior a vida da vítima. Aí você começa a detectar realmente que está num relacionamento abusivo e que ela começou a entrar num ciclo que pode desencadear, né, uma agressão e, infelizmente, em alguns casos viram feminicídio. Para as famílias que perderam mulheres para a violência, fica a saudade e o desejo que o agressor pague pelo que fez. Tem que ser feita uma justiça. Meu Deus, Deus tem que ter misericórdia, meu Deus, não pode uma mãe sofrer tanto assim e as pessoas estão andando por aí solto, à vontade. Ele tirou tudo que eu tinha de bom na minha vida, tudo de bom ele tirou. E quantas são aquelas que antes de morrer apanham muito, muito? Meu Deus do céu, o número é muito alto. A delegada, ela também falou dos ciclos de violência contra a mulher. Eu queria dividir com você isso agora. A vítima, muitas vezes, ela demora para perceber que está nesse ciclo. Porque o ciclo, ele tem as fases, né? Então, tem a fase ali da lua de mel, a fase de juras de amor, para depois ir para a fase tensa da violência, onde vai desencadear aí uma agressão. Depois da agressão, o agressor, né, o autor, ele pede perdão e volta para a fase da lua de mel. Então, eles ficam alguns dias ali numa situação boa. E é quando ela acha que ele vai mudar, que ele se arrependeu e retira o boletim de ocorrência, retira a medida protetiva e tudo mais. E aí espera acontecer uma nova agressão para ela voltar na delegacia. Isso é muito comum, acontece, tem vítimas que acontecem assim, a relação toda fica vivendo esse ciclo, né? E o que chama atenção é que não tem um perfil específico, né? Tem pessoas esclarecidas, estudadas, diplomadas, bem-sucedidas, que também sofrem vítimas da violência. Porque muita gente pensa que é só aquela mulher socialmente, economicamente dependente do marido. Não é só isso, não.